é o nosso maior exemplo de santidade. Nós precisamos deixar tudo aquilo que não provém do Senhor. Quando a gente aceita Jesus verdadeiramente, a gente diz: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais fazer a vontade da carne. Eu não quero, Senhor, eu quero fazer somente a Tua vontade. Eu só quero, Senhor, ser direcionada por Ti em todo o tempo. Ó Deus, quantas e quantas vezes, Senhor, o nosso coração é enganoso, como a Tua palavra diz, que enganoso é o coração do homem. Às vezes os nossos sentimentos querem, Senhor, nos moldar, Senhor, nos mudar, nos moldar, nos direcionar para a direita, para a esquerda, mas precisamos entender, Senhor, que nós devemos estar alinhados somente com o Teu Espírito, somente com o Teu Espírito. Ó Senhor, precisamos Te buscar intensamente, orar em todo o tempo, para acender, Senhor, o incenso, para que todas as promessas sejam liberadas nas nossas vidas, ó Pai. Precisamos ter esse livre acesso o tempo todo contigo, Senhor, porque Tu já nos deste, nos presenteaste, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que Te amamos e queremos Te agradecer, porque a Tua palavra diz lá em Hebreus que de maneira nenhuma Te deixarei, jamais Te abandonarei, Senhor. E é nessa certeza que caminhamos, Senhor, que Tu estás conosco em todo o tempo, Senhor. E nós continuamos, Senhor, perseverantes, porque sabemos, Senhor, que Tu estás conosco. Sabemos, Senhor, que Tu nos carrega em Teus braços. Sabemos, Senhor, que em todo o tempo Tu não vai nos abandonar. É isso que a Tua palavra diz, Senhor. E a Tua palavra, ela é a verdade. Ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Então, se a Tua palavra diz, Senhor, ela é a verdade, Tu estás conosco. Que sejamos, Senhor, sacrifício vivo, sacrifício de esmagar, Senhor, a nossa carne em todo o tempo, Senhor. Que a gente não possa, Senhor, querer satisfazer o desejo da nossa carne, mas satisfazer o desejo, Senhor, do Espírito Santo em todo o tempo. Porque só assim, Senhor, conseguimos ver a Tua vontade como boa, perfeita e agradável, e experimentar, Senhor, o melhor desta terra. Quer estar contigo, ó Deus. Tudo, Senhor, pode estar dizendo o não. Tudo nas nossas vistas pode estar tudo errado. Tudo parecendo que está errado. Mas é a Tua voz, Senhor, que vai me fazer o tempo todo prosseguir, caminhar em todo o tempo, Senhor. Não são os meus olhos, eu não ando por vistas, mas eu ando por aquilo que eu creio em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou
Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus de impossível, o Deus de impossível, o Deus de impossível. A palavra do Senhor vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória do Senhor sendo manifesta. O tempo todo você tem que proclamar a palavra do Senhor. Você tem que decretar o tempo todo com autoridade. Porque a autoridade não é sua, mas a autoridade vem do Espírito Santo do Senhor que habita em você. A palavra do Senhor vai nos dizer que obras maiores nós vamos fazer mais do que Jesus. Nós só vamos fazer estas obras a partir do momento que a gente acredita que somos capazes de fazer, através de Jesus Cristo, através do Consolador que nos deixou, que é o Espírito Santo do Senhor. O impossível acontece, mas eu preciso acreditar que vai acontecer. Eu preciso crer, colocar em prática e exercer aquilo que o Senhor nos deu. Vamos dizer mais uma vez, o Deus do impossível, porque Ele não esquece de nós. Deus de impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus é impossível. O Deus é impossível. O Deus é impossível. O Deus é impossível. Amém, glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Continuar adorando a Ele. Com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que pertence a Ele, em amor. Porque é assim que Ele nos pede. Tudo o que devemos fazer para o Senhor tem que ser em amor. Irmão, se você vem para a igreja, obrigado, não venha. Melhor não vir. Porque a adoração não vai ser entregue verdadeira ao Senhor. Só venha para a igreja em amor. Em amor. Só venha entregar se for em amor. Porque é isso que Ele nos pede. Para fazermos tudo de coração aberto. Porque nós sabemos que com o coração aberto a gente entende que tudo é dele. Nada é nosso. Vocês já pensaram se Deus olha para você e diz assim: eu quero a tua casa, eu quero o teu carro, eu quero todas as tuas posses. Porque Deus, Ele também faz assim. Será que nós estamos preparados para entregar tudo ao Senhor? Fechar os nossos olhos, desprendidos das coisas materiais. Porque é assim que nós devemos viver, porque tudo é dele. Tudo é para Ele. Que possamos entregar ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus.
perto quero estar. Junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te amar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Querido Deus, Pai amado, graças te damos, ó Deus, por mais essa noite que tu nos concede, essa oportunidade de todos estar, Senhor Deus, na tua casa de oração. Pai, muito obrigado pelos louvores que já foi louvado para ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esses dízimos, essas ofertas que foram trazidas, Senhor, no teu altar. Continua, Deus, abençoando a tua igreja. Que ela cada dia mais, Pai, tenha mais essa alegria, esse amor pelo obedecer a tua palavra, de trazer, meu Deus, na tua casa os dízimos e as ofertas, para que haja, Senhor Deus, mantimento na tua casa. Abençoa, meu Deus, o restante desse culto, tudo que venha a ser feito, Pai, seja sobre a tua direção. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé, fazer a nossa declaração bíblica. Vamos levantar bem alto. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, adoramos o teu nome e bendizemos a ti por estarmos na tua casa essa noite. Bendizemos e adoramos o teu santo nome, Jesus, pela primeira parte do culto que foi feita, realizada a ti, os louvores que foram tocados nos nossos corações, Jesus. E também clamamos a ti uma bênção para a vida do pastor César, Senhor, que nessa noite vai trazer a tua palavra, que seja a boca tua, Senhor, e que a tua palavra, que sabemos que não volta vazia e não voltará hoje, em nome de Jesus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estar na presença de Deus, como é bom sentir o toque do Espírito Santo e saber que Ele tem nos conduzido. Querido, eu convido você para na sexta-feira estar conosco. Aqui nós estaremos realizando o nosso primeiro culto jovem e você é nosso convidado. Será na próxima sexta-feira, às 19h30,
o pastor Danilo estará junto conosco, trazendo a mensagem do Senhor Jesus. Sinta-se à vontade, você é o nosso convidado. Os jovens estão trabalhando para o congresso. O congresso de jovens será realizado nos dias 2, 3 e 4 de setembro. E para isso a nossa juventude tem feito cantina, tem feito algumas atividades, tem trabalhado no reino para que esse congresso ele possa ser realizado. E você é o nosso convidado especial, contamos com a sua presença. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Nós gostaríamos também de estar mostrando a vocês a blusa do nosso congresso. E essa será a blusa do nosso congresso. Nós estamos adquirindo essa blusa no valor de R$50. Todo esse valor é apenas para a compra da blusa. Nós tentamos encontrar um valor menor, mas infelizmente não conseguimos. E aí os irmãos sabem que a coisa não está fácil, está realmente caro para mandar fazer qualquer material. E essa blusa vai sair no valor de R$50. Se você quiser adquirir a nossa blusa do congresso, que terá como tema incendiados, nós cremos que seremos incendiados pela presença do Espírito Santo nesses 3 dias. Se você quer adquirir a blusa do nosso congresso, procure Inai, fica aí de pé, Inai, por favor. Essa moça bonita, procure Inai, dê a ela seu nome, o tamanho da sua blusa, e nós estaremos fazendo o pedido dessas blusas. 1 Samuel 17, a partir do verso 32. Querido, muitas pessoas no tempo que nós vivemos hoje usam algo que é imprescindível para as nossas vidas. Inclusive eu também uso, mas tem algum tempo que eu estou deixando em casa, que são os óculos. Nós usamos, muitos de nós, alguns usam, os que não usam, muitos já estão procurando oftalmologista, e a gente vai ficando mais velho e infelizmente uma das coisas que diminui nossa vida é a visão, e vamos aos poucos fazendo uso desse acessório. Algumas pessoas usam os óculos para perto, outras usam os óculos para longe, mas também tem aqueles que usam tanto para perto como para longe. É algo indispensável, que foge do natural, porque o natural é que nossa visão, que a nossa vista, ela seja ótima sem as lentes do óculos. Mas muitas vezes nós dependemos do óculos para que nós possamos enxergar melhor. Mas infelizmente, muitos de nós não têm usado o óculos com o devido fim, que é enxergar melhor. E tem colocado em sua face aquilo que nós chamamos de o óculos das impossibilidades. E o tema da mensagem que nós queremos trazer nessa noite: tire os óculos das impossibilidades. Muitas vezes em nossas vidas, algumas coisas acontecem e faz com que nós achemos que são impossíveis para nós. Mas nós cremos num Deus que é o Deus das causas impossíveis. A Bíblia diz que Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que para Ele não existe impossível. Quais são os óculos que você tem colocado no seu rosto? Os óculos que te fazem enxergar melhor, ou os óculos da impossibilidade? Precisamos entender que quando nós cremos, que quando nós vivemos, que quando nós acreditamos no Deus a quem servimos, nós vamos crer que não existe impossível para nós. Mas será que nós temos vivido isso? O objetivo do nosso inimigo, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso inimigo é Satanás.
É simplesmente fazer com que nós não enxerguemos as promessas de Deus. Eu queria te convidar nessa noite a tirar do seu rosto os óculos da impossibilidade. Acreditar que Deus pode fazer coisas maiores. Acreditar que Deus pode fazer coisas grandiosas. Acreditar que aquilo que para você parece ser impossível, para Deus é apenas mais um fragmento daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. A palavra do Senhor vai nos ensinar que o exército de Deus estava no combate contra os seus inimigos. A palavra diz que Israel estava diante do exército filisteu em uma grande batalha. E diante dessa batalha, uma das estratégias que os filisteus usaram foi uma guerra mano a mano. E um homem chamado Golias, que a própria Bíblia vai nos relatar, um homem grande, um homem forte, começa a desafiar o exército de Deus. Qual é a sua postura diante dos gigantes que aparecem em sua frente? Muitos de nós, assim como o rei Saul e todos aqueles do exército de Deus, diante dos gigantes tememos, diante dos gigantes nos escondemos, diante dos gigantes até voltamos para trás. Mas um jovem chamado Davi vai nos ensinar uma grande lição nesta noite. Os filisteus propõem uma luta, e quando Golias ele chama os filisteus para aquela luta, ele vai dizer: eu desafio qualquer homem do exército de Israel. Se eu perder, eu serei escravo de vocês. Mas se vocês perderem, todo o povo de Israel serão escravos dos filisteus. Estava ali uma dificuldade. Estava ali para alguns uma montanha, para outros um gigante, e para outros o impossível. Qual é o gigante que tem encurralado você? Engraçado, porque a palavra de Deus ela vai nos ensinar de Gênesis a Apocalipse que Deus não perdeu nenhuma batalha. Há quem diga que Deus perdeu algumas batalhas, entre elas a batalha do Jardim do Éden. Mas, como foi cantado já essa noite, Ele tinha um plano perfeito. E esse plano ele foi cumprido na cruz do Calvário, para que você tivesse vida em abundância, e o melhor de tudo, vida eterna. Hoje você pode comemorar, porque Jesus Cristo venceu, e nele nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? A Bíblia vai nos dizer que o próprio Jesus, ele foi lá no Sheol, lá no inferno, e disse: Satanás, tentado derrubar você. Qual gigante que tem tentado tirar você dos propósitos de Deus? Você precisa entender que Deus ele tem um caminho, um propósito, um direcionamento para a sua vida, e você precisa vivê-la. Mas será que nós estamos vivendo isso? 1 Coríntios 15, 57. A palavra de Deus vai nos dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, você já tem a vitória. Você já tem a vitória.
Então o que você está esperando? Você não pode temer diante das dificuldades. A palavra vai nos dizer lá em 1 João 5, no versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Se você crê em Jesus, a vitória já é sua. Se você crê em Jesus, você já tem a vitória. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Golias estava desafiando o exército de Deus. Então, o Senhor levantou um homem que não usava os óculos da impossibilidade. Irmãos, era o exército de Deus, Israel, o exército de Deus, um Deus que tinha dado longas vitórias e em grandes batalhas e combates ao seu exército. E quando Golias aparece, o rei Saul e todo o exército de Deus então não conseguem mais ver solução. Eles olham para aquele homem e dizem: uau, que homem grande, nós não vamos mais conseguir vencer. E agora, o que faremos? E a palavra do Senhor vai dizer que Davizinho, tinha ido não para guerrear, ele foi levar comida para os seus irmãos. Imagina Davi chegando diante do exército de Israel e dizendo: caraca, mano, que exército gigante. Os caras usam tudo, armadura, tem espada nas suas mãos, mas estavam com medo do gigante. Lá estava Davi, um homem levantado por Deus, que não usava óculos da impossibilidade, mas tinha certeza naquele em quem ele cria. Ele acreditava nas promessas de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa permanecer firmado nas promessas do Senhor Jesus. Hebreus 10, no versículo 36, a palavra vai dizer: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Talvez você esteja desistindo de algumas batalhas. Talvez você esteja esmorecendo em algumas batalhas. Mas deixa eu dizer algo para você. O Senhor Jesus manda dizer que se você permanecer firme, se você permanecer na batalha, se você permanecer na guerra, você vai alcançar as promessas que Ele tem para você. E as promessas que Deus tem para você são promessas de bem e não de mal. Aleluia. Nós precisamos permanecer firmes diante dos diagnósticos incoerentes. Nós devemos permanecer firmes diante das dificuldades que aparecem em nossa vida. Nós devemos permanecer firmes diante dos relatórios que são contrários às nossas possibilidades. Porque Jesus nos assegura que vai nos capacitar diante das nossas próprias limitações. Entenda algo, irmãos, nós somos limitados, mas o Deus a quem nós servimos, não existe limites para Ele. E nós precisamos crer em suas promessas. A palavra do Senhor, ela nos assegura que quando nós entendemos o verdadeiro sentido do crer, nós descansamos no Senhor. Será que você tem descansado no Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você. A última palavra ao seu respeito não é Satanás quem vai dar, é o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, queridos, nós temos vivido como se Satanás fosse dar a última palavra em nossas vidas, mas Deus sempre tem uma nova possibilidade para você. Kenneth Hagin,
vai dizer que diante da impossibilidade humana, há sempre uma possibilidade divina. Existe uma possibilidade para a sua vida. Existe uma solução para o seu problema. Existe uma possibilidade para as suas dificuldades. Você só precisa crer. Então, tire os óculos da impossibilidade. Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que a palavra de fé e de ânimo destroem os nossos inimigos. 1 Samuel 17, no verso 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém. Saul, o rei, aquele que tinha a voz maior diante do seu exército, estava simplesmente com o seu coração entristecido diante da impossibilidade, diante de um homem que estava afrontando o exército do rei dos reis. E aí chega Davi, todo animado, com a comida para seus irmãos. E é engraçado, irmãos, que quando Davi pergunta o que está acontecendo, os soldados relatam: é porque tem um camarada aí que dá 6 de você, Davi. O homem é forte, carrega um instrumento de batalha que ninguém aqui tem. Ele desafiou o exército de Israel. Davi olha para ele e diz: quem pensa que ele é? Quem ele pensa que é para desafiar o exército de Deus? E Davi continua procurando seus irmãos para levar a comida. E pergunta de novo: o que está acontecendo? E os soldados falam mais uma vez. E na terceira vez, quando Davi já está diante dos seus irmãos, e pergunta, e diz: quem esse homem pensa que é? O seu irmão olha para ele e diz: Davi, cale a sua boca. Você pensa que é quem? Um menino que cuida de ovelhas, um pastor que anda com um cajado, que anda com uma bolsinha pendurada do lado. Você pensa que é quem, Davi? E Davi não se cala diante da dificuldade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: não fique calado, não fique parado diante daquilo que está te colocando para trás. Declare a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar parados diante da dificuldade. Nós não podemos nos calar diante daquilo que tem nos colocado para trás. Pelo contrário, nós precisamos declarar a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel, capítulo 18, no verso 14, que o Senhor era com Davi. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi reconhecia quem era o seu Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, quando ele se depara com aquela situação, ele diz: ei, rei, não se entristeça e não coloque a sua tristeza no coração das outras pessoas, porque eu, Davizinho aqui, vou pelejar por você e pelo exército de Deus. Oh, aleluia. Irmão, será que nós temos coragem para seguir diante das nossas batalhas, crendo que o Senhor já venceu por nós? Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Davi estava dizendo: rei, não se abale. Rei, não se preocupe. Eu vou lutar. E outra coisa, eu já vejo a vitória. Sabe qual era o problema do rei? É que o óculos que estava em sua face era o óculos do impossível, era o óculos da impossibilidade. Ei, começa a tirar o óculos da impossibilidade da sua face e coloca o óculos de Deus, aquele que vê além. Irmãos, a gente precisa ter uma visão de fé. A visão de fé é uma visão que vê além das possibilidades humanas. Aquilo que para o homem parece que é impossível, para Deus é a certeza da vitória.
Se apegue à palavra do Senhor. Josué 1:9 vai dizer: não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Ei, preste atenção. Não é apenas aqui, é por onde você andar, Ele é contigo. Não importa o lugar, não importa a situação, Ele é contigo. Você precisa crer nas promessas do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós fixamos os nossos olhares em Deus, nós temos a certeza da vitória. Em quem você tem fixado o seu olhar? Em Deus ou diante das dificuldades? Em quem você tem fixado o seu olhar? Em Deus ou no gigante? Se você está vivendo um tempo difícil, se levante com autoridade, em nome de Jesus, e declare pelo poder da palavra de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, você precisa declarar essa palavra. Você precisa viver essa palavra. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: a fé com raízes, ela é necessária. 1 Samuel 17, o verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. A palavra do Senhor vai nos ensinar. Eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Irmão, preste atenção. Quantas coisas Deus já fez na tua vida. Quantas coisas grandiosas Deus já realizou em tua vida. Agora preste atenção, você não precisa ficar preso ao que já aconteceu. Você lembra do que Deus fez, declara a palavra dele e vive o novo de Deus. Porque Ele tem mais para fazer em tua vida. Nós costumamos dizer que agradecemos a Deus porque Ele fez, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, irmão, não é até aqui, é até nos encontrarmos com Ele. Não é só até hoje, é até o dia da sua volta. Deus, Ele quer fazer mais, mas para que Ele faça, você primeiro tem que tomar posse da palavra dEle. Davi era tão confiante na palavra do Senhor, que a palavra de Deus vai dizer que o próprio Saul, quando Davi disse: rei, não se preocupe, quem vai lutar agora sou eu. E deixa eu dizer mais. Você sabe o que é um leão? O rei disse: sei, um animal feroz. Ele disse: é, esse mesmo. Esse bichão aí pegou uma ovelha no dente. Eu fui lá, peguei a barba dele, puxei, abri a boca, tirei a ovelha e depois matei o leão. Você sabe o que é um urso, rei? O rei disse: sei. Está vendo o urso? Maior do que eu, né? Com certeza. Ele pegou uma ovelha no dente, eu fui lá, abri a boca dele, matei o urso e a ovelha está lá comigo. O rei olhou assim e disse: esse maguinho aí é foguete. Davi, vem cá. Vai lá e luta. E que o Senhor te abençoe. Davi conseguiu convencer ao rei que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Irmão, o que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Você precisa crer nesse Deus. Se você está vivendo hoje uma circunstância difícil, declara aquilo que a palavra de Deus ensina e parte para cima. Você não precisa ficar esperando nada, porque Deus é contigo. Ele é teu Deus, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te orienta,
É Ele quem te manda fazer, é Ele quem tira, é Ele quem coloca. Ele é Deus. E nós precisamos crer. E muitas vezes, nós paramos e ficamos naquela. Será que é isso os planos de Deus para a minha vida? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Será que é desse jeito os planos de Deus para a minha vida? Será que é assim que Deus quer para a minha vida? Irmão, quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente não questiona aquilo que é de Deus, porque a gente entende o que Deus quer para as nossas vidas. Então, se você quer entender, comece a viver o plano de Deus no seu quarto, no relacionamento, na sua intimidade com Ele. Davi, ele tinha intimidade com Deus, ao ponto de entender que nenhum gigante poderia tirar a vitória das mãos dele. Qual é o gigante que tem feito você parar? A palavra de Deus vai nos ensinar em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, querido, todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Não são algumas, são todas. Nós esquecemos das ordens de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós temos esquecido as ordens, que as coisas funcionam. Nós estamos buscando primeiro as coisas e depois o Deus das coisas. Colocai em primeiro lugar o reino de Deus. E quando nós vivermos e quando nós entendemos isso, não existe batalha em que nós iremos perder. E eu vou lhe provar isso. Atos 7, do verso 55 ao verso 56. Nós vamos ler. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Irmão, talvez você esteja pensando, mas esse momento talvez é o momento mais triste da Bíblia. Porque aí não há vitória. Aí há uma tragédia. A Bíblia diz que Estevão morreu. Estevão foi para a glória de Deus. Estevão teve o privilégio de, antes de morrer, ver o Senhor o chamando. Irmãos, e o que eu acho mais impressionante nessa história é que quando Estevão está lá sendo apedrejado, ele olha para aqueles acusadores dele e diz assim como Jesus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê, querido? Porque Estevão sabia, ele acreditava no Deus a quem ele servia. E foi o próprio Jesus que veio buscar Estevão. Quando ele eleva os seus olhos para o céu, ele vê o próprio Deus. Isso bastou para a vida de Estevão. Nós precisamos viver, como diz lá em Colossenses 3, no versículo 2, olhando para as coisas do alto e não para as coisas terrenas. Davi, certamente, quando para diante daquele gigante, olha para cima, mas ele não vê o gigante, ele vê um Deus maior do que um gigante. Qual é o gigante que tem impedido você de prosseguir? Tire os óculos da impossibilidade. Tire aquilo que tem impedido você de enxergar. Davi disse: ei, eu não me importo com o tamanho do gigante, porque eu já derrubei urso e eu já derrubei leão. Não é nada demais derrubar um gigante. E há quem diga que quanto maior o cidadão, também maior é a queda. E Davi, tomando posse da palavra do Senhor, ele mesmo foi diante do gigante. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: Davi lutou com as armas corretas. 1 Samuel 17:40.
A palavra de Deus vai nos dizer assim: tomou Davi o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O gigante Golias estava intimidando o exército de Israel com palavras. Irmãos, é impressionante como, quando nós estamos passando por momentos difíceis, Satanás manda os seus enviados para nos encontrar no meio da rua, para dizer palavras que nos entristecem, para dizer coisas que nos colocam para baixo, para falar coisas que só a gente e Deus sabe que está sentindo, mas naquela hora toca em nossas feridas, e aquilo ainda deixa nossas vidas mais tristes. Mas Davi não deu ouvidos ao que Golias estava falando. Ele simplesmente tinha as armas certas para a luta. Interessante é que Samuel chama Davi e diz: já que você vai, eu vou lhe ajudar. Mas Davi não precisava da ajuda de homens, ele precisava da ajuda de Deus. A palavra diz que Samuel pega a sua armadura e entrega a Davi. Saul, me perdoe. Entrega a Davi. Davi veste a sua armadura e diz: ô rei, me desculpe, eu sei que é a roupa de um rei, é uma honra estar vestido na armadura de um rei, mas não é com isso aqui que eu vou lutar, não. Deixa o meu cajado, deixa a minha bolsinha de pastor, as minhas pedras e a minha funda, porque quem vai lutar não sou eu, porque a palavra de Deus diz: ei, essa peleja não é sua, ela é minha, ela é do Senhor. Não é você, é Deus. Não é por sua causa, é por causa do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por você. Você não fez nada, você não merecia nada, mas mesmo assim, Ele tomou e levou sobre si as nossas dores. Ele tomou o nosso lugar, Ele foi em nosso lugar. O melhor que Saul tinha era a armadura. Ele entregou a Davi, mas a armadura de Saul não era suficiente. Há ocasiões em nossa vida, irmãos, que somente a provisão divina pode resolver aquela tarefa. O que é que você precisa entregar nas mãos de Deus? O que é que está faltando você entregar nas mãos de Deus? Nós precisamos entender que feliz é o homem que crê que Deus é o Senhor. Será que você tem crido nisso? Jeremias 17:7 vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Não é no que temos, não é naquilo que nós temos, é no Senhor. Não é naquilo que nós podemos, é no Senhor. Não é naquilo que nós fazemos, mas é naquilo que o Senhor faz. O Senhor quer fazer grandes coisas em sua vida, mas você precisa tirar os óculos da impossibilidade. Deus está dando possibilidades em meio ao caos. Deus está te dando possibilidades em meio às portas fechadas. Deus está te dando possibilidades em meio a estradas que parecem becos sem saída. Não se sinta encurralado. Faça como Davi. Entregue a Deus. E na sua mão, pegue a espada do Espírito, o escudo da fé, e parta para a guerra. Nós precisamos confiar em Deus. E eu vou terminar. 4º ponto que eu aprendo nessa lição. Deus usa a palavra de autoridade. Não pense que Deus vai te livrar do caminho. Não é isso que Ele quer fazer. Ele vai te livrar no caminho. As dificuldades vão vir,
mas em todas elas, Cristo vai te sustentar. Em todas elas, Cristo vai te fazer vencedor. Santo Agostinho vai dizer: ou seremos controlados por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é a escravidão. O controle do eu é a soberba. Mas o controle de Deus é a certeza da vitória. Em quem você tem confiado? Em quem você tem acreditado? Em quem você tem depositado as suas esperanças? 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O verso 46 vai dizer: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem algo para fazer na tua vida. E deixa eu dizer para você, não é amanhã, é hoje. Davi olha para aquele gigante e diz: ei, gigante, tu vem com tuas melhores armas, mas eu vou com Deus Todo-Poderoso, que me prometeu que ainda hoje vai te entregar em minhas mãos. Em quem você tem crido? Certa vez, um pastor foi chamado às pressas para atender uma irmã que tinha descoberto que estava com câncer no estágio mais agressivo. Ele disse que se preparava para sair de casa, quando o Espírito Santo então falou com ele e disse: você não vai desse jeito. Você não pode ir com as armas erradas. Você não pode sair de casa achando que você pode alguma coisa. Eu preciso estar no comando de todas as coisas. E o pastor diz então que se prostra diante de Deus e começa a orar. E ele diz: quando você chegar lá, você vai fazer uma única oração. Câncer, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E não diga mais nenhuma palavra, porque senão é por sua conta, não sou mais eu. Aquele homem diz que depois de alguns momentos com Deus, ele sai de casa, vai visitar aquela família que chorosa estava, porque provavelmente perderia a sua matriarca. Ele entra naquela sala, encontra todos tristes e diz: eu vim aqui fazer uma única coisa, aquilo que o Espírito Santo mandou. E é engraçado, irmãos, porque quando a gente chega na casa das pessoas, as pessoas acham que a gente vem trazendo a solução. Mas deixa eu dizer uma coisa: os homens não têm solução para aquilo que só Deus tem a solução. As pessoas olham para aquele pastor, ele então diz: não me perguntem por quê, nem como, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo mandou. Ele impõe as mãos na mulher e diz: câncer, eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Faz a oração, pede desculpas a todos e vai embora. Aquela mulher então entra na cirurgia, faz o processo cirúrgico e no outro dia o médico chega com o laudo final e seus exames. Porque o problema é quanto tempo de vida ainda terá.
Que tipo de tratamento ainda vai fazer para continuar a viver mais algum tempo? Aquele médico então entra naquele quarto, onde a mulher estava lá com sua família. Ele diz: sua cirurgia foi um sucesso. Mas eu preciso dizer algo a você e a sua família. Eu não sei o que aconteceu, mas você está curada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, eu não sei qual gigante que está atrapalhando a sua caminhada. Eu não sei qual gigante que tem desafiado o seu ser. Mas hoje eu te convido a tirar os óculos da impossibilidade. Porque Deus quer te fazer enxergar além do que os seus olhos podem ver. Você precisa crer. Empurre toda a impossibilidade para longe. Coloque toda a lente da possibilidade nos seus olhos. Comece a enxergar o caminho do Senhor, para que você possa prosperar naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria te convidar a ficar em pé nessa hora. Já convido os diáconos que estão escalados para essa noite a chegar aqui à frente. Retire os óculos da impossibilidade. Retire da sua visão aquilo que tem impedido você de buscar ao Senhor. Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. E você precisa crer naquilo que Deus tem para você. Vamos adorar ao Senhor? Que a natureza e tudo que se vê
palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra do Senhor nos ensina que até a sua volta nós vamos realizar o memorial da ceia do Senhor. Talvez você esteja se perguntando: mas quem pode participar da ceia do Senhor? A Bíblia vai dizer que você precisa se examinar. É uma posição entre você e Deus. Mas como ministro do Evangelho de Cristo, todo aquele que é batizado em qualquer igreja evangélica e quiser participar conosco deste momento memorial que a gente faz, lembrando que um dia um homem chamado Jesus veio ao mundo, morreu no meu e no seu lugar, deu a vida por nós, mas ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. Converse com Deus nessa hora. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados, para dizer, Senhor, que somos falhos sim, mas nós cremos, ó Deus, na Tua palavra quando ela diz: se de todo o coração se arrepender, Tu perdoarás os nossos pecados. E nessa hora, Senhor, com muita alegria em nossos corações, nós celebramos um memorial em Teu nome, porque nós cremos que Tu ressuscitaste e vivo está. Vem, Senhor, e nos enche com a Tua santa e preciosa presença, para que possamos todos os dias de nossas vidas reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigado, Paizinho, por tudo que Tu fazes em nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Os diáconos estarão levando até você a ceia do Senhor. Mais que tudo criado por tuas mãos.
elementos da ceia. Se tiver algum irmão, levanta a mãozinha que a gente vai até você. Todos receberam. A palavra do Senhor nos ensina que em forma de memorial nós vamos comer o corpo e tomar o sangue de Jesus Cristo. Eu queria já convidar aqui à frente a irmã Inai para estar fazendo uma oração logo após nós cearmos. Nós vamos comer o pão, logo em seguida tomar o cálice. Você permanece de olhos fechados e nós vamos orar ao Senhor. Comamos o pão, logo em seguida tomamos o cálice. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos iniciando a semana na Tua casa, de estarmos iniciando mais um mês, Deus, Te louvando e Te engrandecendo. Obrigada, Deus, por nossa saúde, por cuidar tão bem de nós, Senhor. Obrigada por Tua misericórdia e graça derramada sobre nós, mesmo sem merecermos, Deus, porque nem por um minuto nós somos dignos de tamanho sacrifício, Deus, de tamanho amor. Obrigada, Deus, por estar cuidando, por estar colocando Teu Espírito Santo sobre nós, por estar colocando Teus anjos ao nosso redor para nos proteger dia após dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar contigo, Deus, nesse momento, porque nem disso somos dignos. Obrigada, Senhor, por sermos chamados filhos Teus. Obrigada, Jesus, por ter vindo à terra e por ter sofrido tanto por amor a nós. Era para nós estarmos ali, era uma morte que deveria ser nossa. E Tu pagastes, Deus, a dor, Senhor, dos nossos pecados, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por tamanha graça imerecida sobre as nossas vidas. Continuamos Te pedindo que Teu Espírito Santo continue sobre nós, que o Senhor nos permita Te ouvir, Deus, Te sentir dia após dia, e que estejamos sempre, Deus, no centro da Tua vontade, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que a nossa vida seja para Te louvar e para Te engrandecer. Essa é a oração que Te fazemos, Deus, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Enquanto isso, os diáconos vão estar indo até você para recolher os cálices. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Ele não tinha qualquer beleza, majestade pra nós.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se A você que nos visita, Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue derramando a sua graça sobre a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor esteja todos os dias em sua vida. Essa casa não é de homens, essa casa é do Senhor Jesus. E você sempre é bem-vindo neste lugar. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja hoje e para todos sempre, sobre todo o povo de Deus. E a igreja diz: amém. Amém. Que tenhamos uma semana na presença do Senhor.